Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento, do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E eu estou trazendo um assunto muito bacana e estou trazendo a referência do assunto. Hoje eu estou tendo o prazer de tratar exatamente da sua saúde. Eu estou recebendo hoje o nefrologista e também o clínico geral, Dr. Luiz Guilherme, que vem falar um pouco aqui de muita coisa bacana, principalmente você que depende de medicamento para emagrecer, não quer fazer exercício, se alimenta mal. Olha, muita coisa boa para puxar a sua orelha. Dr. Luiz vai falar aqui para você, tá certo? Está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber um profissional muito bacana que vai fazer uma tratativa muito importante para a sua saúde. Prestem atenção, aproveite, porque com certeza essa consulta é grátis. Nosso programa oferece ela com muito carinho para você. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer, doutor Luiz, a sua presença e já perguntando quem é Luiz Guilherme Camargo de Almeida. Seja bem-vindo ao programa Neto Alto. Muito obrigado, eu que estou feliz aqui, honrado. Lembrei até de um show do Skank, tocando com os Paralamas, quando o Samuel disse que finalmente ele estava tocando com seus ídolos. Eu sou fã de vocês e agora obrigado. Honrado Muito de estar feliz. presente aqui. Muito feliz. Falando de mim, eu sou humano. Eu sou humano como nós somos humanos. A gente brinca no Instituto Mundaca, nós nos chamamos de sapiens. Eu sou alagoano há 12 anos, pai de 2 meninas alagoanas, maceioenses. Eu sou um alagoano nascido no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Há 12 anos aqui, casado com mulher pernambucana e muito feliz de estar por aqui. Eu estou presidente da Regional Alagoas, da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a clínica médica que é a mãe das especialidades, que consegue ver o paciente como um todo. E eu sou titular também em outra especialidade, numa subespecialidade da clínica médica, que é a nefrologia, que é responsável pela saúde renal e de todos os outros órgãos, quando os rins não funcionam bem. Perfeito. Antes do senhor chegou aqui, nos bastidores, e já dividido com vocês de casa, uma das coisas que o doutor Luiz passava para a gente principalmente nesses casos inerentes à saúde, principalmente na composição da barriga, né? Às vezes você não tem o cuidado necessário, é a questão do sedentarismo. Foi logo de cara. Eu não falei com ele. Sedentarismo é a porta de entrada para qualquer problema, somente no tocante à parte da barriga, dos rins, do coração. Isso é uma realidade de muitos anos, não é, doutor? Sim, de muitos anos. É a principal doença que aflige os humanos, que o nosso trabalho é humano cuidando de humanos. O sedentarismo faz parte e é o início, a semente da síndrome metabólica. A partir de 2023, a Sociedade Americana, American Heart Association, veio com uma nova nomenclatura, a síndrome CKM, cardiovascular, renal e metabólica. Pacientes com essa síndrome, eles têm chance de morrer 2,5 vezes a mais do que a população sem a síndrome metabólica.
síndrome CKM, que é o que a gente está acostumando a chamá-la atualmente. O sedentarismo é o início de tudo. Quando você é sedentário, você consegue piorar sua saúde em vários momentos, inclusive na gordura corporal e na maléfica a gordura abdominal, que aumenta o risco de mortalidade cardiovascular também. Uma das coisas interessantes, que foi ótimo você ter falado isso, é a falta de cuidado, principalmente que os homens têm, né, de cuidar exatamente dessa gordura abdominal. Então, claro, você tome sua cerveja, tome seu vinho, mas também se cuida, né? E eu vejo barrigas assim, muito grandes, né? Eu diria enormes. Isso traz, e conversando com um profissional como você, um handicap muito interessante, até ela pode fazer uma reflexão, né? E aí o que dizer? Quando a barriga passa a ter a dimensão que a gente enxerga por aí, e muitas vezes as pessoas não sabem que por trás daquela barriga pode ter alguma anomalia, né? Alguma coisa que não está a contento, mas aquele refuta de ir para o médico. O que dizer para essas pessoas? Tem sim, e é muito importante. É estudado estatisticamente, a gente tem esses números. A cintura abdominal no homem acima de 102 centímetros e na mulher acima de 98 centímetros aumenta a mortalidade cardiovascular. E é um dos itens que a gente usa para o diagnóstico de síndrome CKM, cardiovascular renal metabólica. Coisa. Então, na realidade, ali também é a porta de entrada, né, para que algo já possa ser analisado, cuidado e verificado com um profissional como a sua pessoa. Não é isso? Exatamente, esse é o alerta, essa é a bandeira vermelha que aparece, a barriga, e está na cara, está na frente, né? A gordura abdominal é muito pior, é muito mais maléfica do que só estética. Ela é um órgão ativo e maleficamente ativo. A gordura abdominal aumenta a produção de enzimas inflamatórias, ela piora a resistência à insulina, que pode levar a um diabetes ou um pré-diabetes, piorando até a chance da progressão da obesidade, diabetes, e aí, consequentemente, piora da saúde cerebral, cardiovascular e renal. Uma das coisas que o senhor acabou de tratar, né, que é um novo conceito, né, que é o CKM, que a sociedade ainda não está acostumada, e eu acho até importante a gente já aqui nesse bate-papo já educar, né, vocês vão ouvir muito isso quando for ao médico, as questões inerentes, né, a essa sigla CKM, né, que é a síndrome cardiovascular renal, não é isso? Eu digo sempre, a CKM, né, esse composto, né, como trata toda essa região, onde é que a diabetes pode estar inserido dentro desse contexto? E muitas vezes as pessoas nem sabem que está tendo. É um conceito muito moderno, ela é muito mais que um pacote de doenças. É a nova maneira de enxergar o humano. Você não trata só o diabetes, ou só a glicemia alterada, só a obesidade, só a pressão. Você trata a pessoa, você trata o humano. E a causa de todas essas doenças em conjunto, a gente tem a causa. É o estilo de vida adoecedor. É esse o grande mal da sociedade e o grande mal da maioria das causas de óbito cardiovascular é a síndrome CKM. É até bom que aqui nesse meio a gente comece a repetir essa nomenclatura, síndrome CKM, já foi chamada de síndrome metabólica, mas mesmo chamada de síndrome metabólica, a população não assimilou e não entendeu a importância e a noção de maleficência que ela pode causar. E aí, já tratando dessa síndrome CKM, aquela pessoa que nesse momento nos assiste e faz, rapaz, interessante esse bate-papo do Neto com o Dr. Luiz, eu acho que eu vou querer fazer um exame para saber, né, até aonde está tudo ok, onde pode ter alguma anomalia. O que dizer para essa pessoa? É o exame, né, que pode ser feito, que verifique todos esses órgãos, que esteja tudo bacana, contento. O que é que a gente pode falar para esse pessoal? Tudo começa com uma consulta clínica muito bem posta. Não adianta consultas rápidas, de corredor, ou aquelas consultas muito corridas. O médico precisa ter a responsabilidade de acolher a pessoa. No acolhimento e nessa consulta, a investigação de sono, de convívio entre amigos, da ancestralidade, não só ancestralidade genética, de saber o que o pai teve, morreu do quê, mas sim a relação
desse humano com seus ancestrais e, consequentemente, com seus descendentes. Isso faz parte da saúde do corpo. Inclusive, a espiritualidade também é foco importante para manter todos os órgãos físicos em perfeita harmonia. Então, o que a pessoa precisa é de um médico de confiança que a acolha e que nessa consulta não só peça um check-up de exames. Hoje em dia parece que a pessoa faz xizinho em vários quadradinhos e entrega, o convênio aprova ou não, e aí volta com aquele monte de exames sem nexo, porque o excesso de exames também é maléfico. Tem muito falso negativo, o exame pedido para a pessoa que não tem a indicação do exame pode confundir o diagnóstico e fazer esse paciente trilhar um caminho de dano por um exame pedido errado, não porque o exame é errado. Então, esse negócio de check-upão não é benéfico para o doente. O que é benéfico para o paciente, para a pessoa, é a consulta, uma consulta acolhedora. O brasileiro se alimenta mal, doutor? Por exemplo, o brasileiro, ele pensa no desejo, mas não pensa na saúde. É uma coisa que lá no seu consultório, né, claro, todo mundo chega com problema, ninguém vai chegar com solução, porque senão nem iria. Mas dentro do diálogo, pode ser constatado aqui nesse nosso bate-papo que o brasileiro, eu vou trazer o brasileiro, trazendo aqui para Alagoas, se alimenta mal? O ocidental, né? Talvez metade do mundo para cá, e agora mesmo o Oriente, com a ocidentalização, esses maus hábitos de alimento do planeta. Por isso que a gente insiste e usa o termo sapiens, porque nós somos humanos, né? Um ser e é global. A alimentação, a má alimentação, de excesso de... O humano atualmente nem come alimento, ele come produtos alimentícios. Perfeito. Que são esses alimentos, ou chamados de alimentos ultraprocessados. O alimento correto é aquele alimento da feira, comprado na feira. É aquele que você descasca, não desembrulha. Então, essa é uma dica. Descasque mais e desembrulhe menos. Isso é uma dica boa para você saber o que você está comendo. Junto com sono inadequado, convívio social, convívio familiar e o sedentarismo, a alimentação é um dos pilares que a gente tem que insistir em ensinar o paciente, e ele tem que entender, para ele ser o gestor do seu autocuidado. Também isso é uma coisa que totalmente errado, é o médico impor o cuidado, impor as diretrizes. O médico tem que saber o que o paciente busca e, nesse momento, compartilhar as informações que são benéficas a ele. Pessoal, só lembrando que no segundo bloco, não perca, você que gosta de tomar Monjaro, Ozempic, essas coisas todas, a gente vai debater no segundo bloco. Estou segurando aqui, começando o primeiro bloco, trazendo exatamente a questão da alimentação, como uma questão que eu vou tratar agora, bebida alcoólica. Não, é só 2 cervejinhas. Quando começa, está lá uma grade, lá já secou quase 2 caixas com os amigos. A bebida alcoólica também é terrível para a saúde, né? Eu digo assim, quando passa do limite, não é isso? Então, a gente foi enganado. Na década de 80, 90, com o estudo da longevidade da população no Mediterrâneo, a gente acreditou que o consumo moderado de vinho ou cerveja poderia ser benéfico para a saúde cardiovascular. E isso foi um engano. Na verdade, aquela população vive mais porque ela tem um conjunto de estilo de vida benéfico. A alimentação, principalmente mediterrânea, que é muito parecida com a dieta DASH, protege do ponto de vista cardiovascular, e a bebida moderada que eles tomam lá impacta pouco nisso. Mas, estudando mais e à luz dos novos conhecimentos, o álcool é como cigarro. Não há ponto certo, não há dose protetora. Então, esse é um novo conhecimento que a gente tem, e, assim como o cigarro, a bebida alcoólica é um instrumento de diversão apenas. O prazer que dá é inegável, o hábito que a gente acostumou a ter, mas bandeira de saúde não é para ser usada mais. Gente, você que gosta de tomar uma cervejinha acima da média,
Agora, o que fazer, doutor, numa situação como essa? Por exemplo, as notícias, doutor né? Mundaca, o senhor que está acompanhando aqui o nosso bate-papo aí por trás das câmeras, o que fazer numa situação como essa, né? Onde, por exemplo, nós três estamos aqui, um lugarzinho, tomando uma cervejinha. Como é que vai o controle sobre isso? E aí é interessante essa pergunta, porque é muito fácil a gente, né, chegar aqui no programa, pessoal, você vai beber e tal. Mas aí como é que é esse controle? O primeiro controle é essa consciência, é o saber. É o saber que não está fazendo bem, do ponto de vista de saúde física. Ela tem os benefícios da saúde social. A conversa com os amigos, aí sim... Desde aqui o networking, né? O networking, o familiar também. Você tem, ela promove alguns vínculos, só que também tem uma dose, né? Quando você passa da dose... Tudo tem um preço, né? Tudo tem preço. Tudo bem, ela cobra, porque aí esse convívio familiar amoroso, por um triz, vira conflito. Graças à mesma substância que estava causando a alegria, a harmonia. Verdade, interessante. Então, passou do limite, ela vai começar a causar conflito, mostrando a verdadeira cara. Vamos brindar a sua vida aqui? Tá bastante bacana. Brindar com água, né? Já que a gente falou de naturalidade, alimentação, água, tem coisa melhor. Pessoal, a gente vai com um cafezinho aqui do Grupo Cicosa, daqui a pouquinho, Monjaro, Ozempic, essas coisas que o povo hoje tem tomado. O nosso convidado de hoje vai falar com você sobre isso. Eu volto já. Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990. Com preço abaixo da nota fiscal de fábrica. Taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa. Taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer um Renault? Vem para do Norte. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Maceió Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos pets, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Maceió Shopping dura o ano inteiro. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer, equipados e decorados. E uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje debatendo a sua saúde, a forma que você deve ter o prazer de viver mais, viver bem e viver melhor. Hoje recebendo o nosso querido nefrologista, Dr. Luiz Guilherme, que veio puxar sua orelha, principalmente agora. Você que não quer fazer exercício, quer comer de tudo, mas o Monjaro é bom demais, né? Então não precisa fazer nada, ele emagrece. Eu queria fazer essa tratativa, doutor, agora, exatamente sobre esse tema, que tomou conta agora do Brasil. Todo mundo agora quer tomar esse danado desse Ozempic, esse Monjaro. Galã do Brega teve aqui, até uma música fez. E aí eu pergunto agora a uma pessoa, né, que tem realmente autoridade para falar do assunto. Eu queria que você passasse um raio-x, né, dessa moda ou não, né, que é esses remédios injetáveis na barriga, né, que traz aí de repente consequências que você não está nem sabendo que isso pode acontecer. Antes de contar para você e o nosso pensamento sobre moda ou não, vamos falar para o nosso telespectador o conceito. As canetas emagrecedoras são peptídeos, que são quase proteínas, substâncias que
umas moléculas chamadas peptídeos que elas fazem a saciedade na pessoa, tanto do ponto de vista cerebral quanto do trato gastrointestinal. Elas foram criadas a princípio para diabéticos, para diminuir a glicemia, e com a evolução dos estudos viu-se que a perda de peso era notada. A diferença do Ozempic para o Mounjaro é que o Mounjaro age em 2 vias metabólicas, dando uma maior eficiência. É moda ou é realidade? É uma baita de uma realidade. É uma baita de uma revolução tecnológica. A gente promove palestras e aulas que a gente faz comparação entre a revolução tecnológica da inteligência artificial com a revolução tecnológica dos peptídeos da atual medicina. Só para contexto geral e para explicar para o nosso telespectador, uma substância chamada GLP, ela é produzida pelo nosso organismo e ela é responsável pela saciedade. E esses peptídeos imitam a GLP com mais eficácia que o nosso próprio GLP endógeno. Então a gente brinca na aula, nas palestras, quem vai salvar mais vidas? O GLP ou o GPT? Porque a tecnologia e a inteligência artificial também vem com impacto positivo para melhora da prática médica, assim como as canetas emagrecedoras e esses novos peptídeos. Não só para emagrecer, mas como para preservar uma saúde do ponto de vista de sustentabilidade da vida. Interessante. Essas questões que nós estamos debatendo, e eu quero até já aí uma curiosidade, pessoas que já usaram essas ferramentas, já fizeram a cirurgia bariátrica, que antes a moda era a cirurgia bariátrica. Você vê que tudo é o campo da moda, né? E por mais que você muito bem falou agora, que é uma realidade. O Mounjaro é uma realidade. Não tem, e ponto final. A autoridade do assunto acabou de falar. Aí eu pergunto, por que muitas vezes volta ao normal? A pessoa começa a emagrecer, está esbelta, rapaz, agora só vai dar eu na parada. Aí vai para a festa, cerveja, uísque, não sei o quê, tá lá. Eu estou falando isso como exemplo para vocês entenderem. E depois, com o tempo, volta tudo novamente. Voltou a engordar, voltou a ter o corpo que tinha. Por que isso acontece, doutor? Essa é a volta, mas é a volta para o nosso bloco anterior. Lembra do estilo de vida adoecedor que eu falei? Essa é a causa do grande mal da sociedade atual. É o estilo de vida adoecedor. 2 pontos aqui que levam à falência do tratamento. Primeiro, a gente tem que pensar que os peptídeos emagrecedores das canetas são instrumentos, eles não são o protagonista da história. Quem é o protagonista da história é a própria pessoa. Muitas vezes a gente chama de paciente, cliente, mas lá no Instituto Mundaca a gente chama de pessoa. A pessoa quer se tratar, quer cuidar-se. Então o protagonismo começa daí, assumido pela pessoa. Aí as possibilidades de falha. Uma das principais falhas, o que está acontecendo hoje, é o uso indevido dessa medicação sem o acompanhamento médico perto. Não é apenas o médico amigo que conhece lá, prescreve aí para poder comprar, não é só você comprar e aplicar, você tem que ter um acompanhamento, fazer alguns exames direcionados, não é o check-upão, direcionados para isso antes, durante e depois, com um acompanhamento de multiprofissionais. Não é só o médico, precisa de um educador físico, precisa de uma nutricionista, muitas vezes de um especialista em saúde mental, seja psiquiatra ou psicólogo, nessa jornada. E a pessoa com obesidade, ela tem uma memória do corpo, que o corpo dela se reconhece com obesidade grau 3 ou grau 2. Quando ela emagrece, o corpo faz de tudo para voltar. Caramba! Então, se ela para a medicação sem o acompanhamento médico, no momento errado, se ela faz uso da medicação de forma errada, o próprio corpo naturalmente vai fazer de tudo para acumular gordura novamente. Como? O metabolismo cai, a fome aumenta e tudo volta ao normal. Então o que precisa, lembrando, é uma revolução, como eu acabei de falar, mas é uma revolução como um instrumento. Antigamente não existia ultrassom, antigamente não existia tomografia,
né? Mas ela não veio sozinha salvar vidas, salva muitas vidas a tomografia. E esse instrumento, essas medicações, são revoluções tecnológicas que têm que ser dadas na mão dos profissionais corretos, com a visão de acolhimento correto. Perfeito. Doutor, que ferramenta importante que o senhor pode explicar para a gente, que é a sarcopenia, né? Sarcopenia, né? Isso? O que vem a ser dentro da nefrologia, né? Nefrologia, a sarcopenia. O que seria isso? Muitos chamam de sarcopenia ou sarcopenia. É a diminuição da quantidade de músculo. A sarcopenia ela é muito estudada em idosos, porque naturalmente, com o passar da idade, a gente vai perdendo massa muscular. No emagrecimento muito rápido, em qualquer processo de emagrecimento, isso é outra lenda que corre na internet, que as canetas emagrecedoras fazem perda de massa muscular maior. Não. Quando você perde peso, da quantidade de peso perdido, em torno de 23, 25% é músculo. Seja por dieta restritiva, seja com a ajuda dos instrumentos, canetas emagrecedoras, seja com cirurgia bariátrica. Então, nós aprendemos hoje em dia a emagrecer, mas não aprendemos a emagrecer bem. Por isso que o acompanhamento com uma equipe médica e de outros profissionais é tão importante, porque durante o processo de emagrecimento, você tem que instruir esse paciente a não perder músculo, principalmente com musculação, suplementação proteica e alguns minerais pontuais. Também não é essa história, essa festa da internet de tomar tudo que vai aparecendo e que dizem que é bom. Virou febre, né? Virou uma febre. Toma isso, toma aquilo. Pode tomar seus suplementos, porém orientados pelo profissional que está acompanhando muito de perto, para saber qual. É como se fosse um sniper. Vou prescrever para o meu paciente magnésio, mas é porque nesse paciente, nesse contexto, precisa. Não adianta sair tomando todo mundo sem o acompanhamento e a indicação médica. No caso, esse processo da sarcopenia ele anda par e passo com esses instrumentos que você acaba de falar de emagrecimento. Emagrecer sem cuidar também do músculo, que vai junto, você se dá mal, não é isso, doutor? Se dá mal, e a sarcopenia é muito grave, porque você perde qualidade de vida, você perde força e até funcionalidade do dia a dia. Se você não tem músculo, você não consegue pegar um neto no colo, uma filha no colo, carregar uma mala, a sua funcionalidade é perdida quando você perde músculos. Doutor, a mistura desses instrumentos emagrecedores com bebida, eu acho importante porque o programa gosta de usar a linguagem do povo, a gente não pode fugir disso. Um exemplo, tá, gente? Exemplo, hipoteticamente falando, eu estou usando Monjaro. Período que o médico me passou foi X período, e nesse período eu estou também tomando uma cervejinha, um uísque. Faz efeito ou é uma bomba que eu estou fazendo dentro de mim? É arriscado. Não é proibido, não tem nenhuma diretriz que proíba ou nenhum estudo que proíba, mas pensa que o esvaziamento gástrico fica mais lento, o seu metabolismo fica mais lento, você fica mais tem mais saciedade. Você já emagreceu alguns quilos, o seu corpo está menor, você tem menos massa corpórea e menos gordura. Perfeito. Só que você está acostumado a tomar a quantidade de X de álcool que você toma todo final de semana. Se você tomar nesse momento e nesse contexto, vem aí um potencial de risco muito maior. No caso, nós debatemos aqui várias situações, remédios que fazem com que você emagreça, cirurgia bariátrica, né? No caso, a sarcopenia ou sarcopenia, debatemos tudo isso. Mas tem um órgãozinho lá, na qual o senhor, né, é doutor e mestre no assunto, que é o rins. Como é que fica o rins? Né? Eu digo sempre que o coração é fundamental, mas o rins também não pode se deixar de lado. Toda essa carga que nós exercemos, né, para o bem-estar, muitas vezes entre aspas, vai lá para o rins para poder, resolve aí para mim, seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Os rins são responsáveis pelo equilíbrio do corpo. Tem um nome bonito do ponto de vista de medicina que chama homeostase. Homeostase. É o equilíbrio perfeito, né? Quando o corpo está na sua homeostase, está em equilíbrio perfeito. Quem é o responsável pela homeostase? Os rins.
Por quê? Eles controlam a pressão arterial, eles estimulam a produção de eritropoetina pela medula óssea, quer dizer, eles são responsáveis por você não ter anemia. Os rins são responsáveis, como eu disse, pelo controle da pressão arterial, porque um hormônio que eles produzem, eles são responsáveis pela vasoconstrição das artérias, por isso pressão arterial, e além de filtrar as toxinas, que é o que todo mundo conhece. Mas ele tem muitas outras funções, uma entre delas que ninguém conhece é a saúde óssea. Os rins são responsáveis pela conversão da vitamina D e transformar a vitamina D num agente de saúde óssea. No caso, os rins, né, gente? Acabou de falar que todo mundo toma remédio para tudo, né? E aí, qual seria a alimentação ideal? Aquela que você passaria aqui para a gente? Eu digo sempre que essa consulta para você é de graça, viu, pessoal de casa? O que é que a gente pode indicar para o pessoal, né, que está assistindo a gente, para que seja um fortalecimento, né, de um órgão tão vital, tão importante, né, e que é desse tamanho, mas que pega toda essa sobrecarga de ansiedade, né, eu diria também de vaidade, né, e o bichinho tá lá, segura, como eu falei agora, segura essa onda aí. E aí, para fortalecer, para limpar, né, para corrigir, o que é que a gente pode passar como um alimento ideal para o fortalecimento dos rins? Imagina que, como eu acabei de dizer, os rins são responsáveis pela homeostase ou pelo equilíbrio do corpo todo. Então, é como se os rins fossem o corpo todo. Com esse novo conceito da American Heart Association, síndrome cardiovascular renal metabólica, ela mostra para as pessoas que os rins estão equilibrando todo o metabolismo do corpo. Então, a resposta não é tão fácil e está na cara ao mesmo tempo. Foi o que a gente falou. Descasque mais e desembrulhe menos. Procure a comida de verdade, a comida da feira. Evite produtos alimentícios, produtos industrializados que fazem mal para todo o corpo, e os rins filtram sangue do corpo todo. Então é fácil e difícil ao mesmo tempo. Não tem uma resposta exata, porque todo o bem que você faz para o corpo, você faz para os rins. Existem alguns suplementos que foram estudados inclusive pela liderança de um alagoano, que é o extrato de própolis verde brasileiro. A gente usa em alguns pacientes que já têm lesão renal essa suplementação e melhora a perda de proteína na urina. Então, como resposta de suplementos, o extrato de própolis vem mostrando para os pacientes que já têm alguma perda de proteína na urina por disfunção renal. Mas para que isso não aconteça, a gente tem que evitar antes. E o que causa mal para o rim? Diabetes, hipertensão, a obesidade abdominal tem uma causa de disfunção renal direta, independente da hipertensão e da diabetes que a obesidade causa. Só o fato da gordura abdominal faz mal para os rins. Então, cuidar dos rins é cuidar do corpo inteiro. Por isso é tão importante o conceito da síndrome CKM, porque você trata o paciente por inteiro, não por órgãos separados. Estamos praticamente encerrando o nosso tempo. Eu gostaria, claro, de arrematar esse grande bate-papo, um prazer muito grande, e com certeza voltará aqui mais vezes para conversar com o nosso público. Eu queria saber o seguinte: falamos dos rins, agora qual é o primeiro sintoma que o nosso público já pode dizer: epa, no programa do Neto eu escutei que isso aqui já posso procurar um nefrologista para poder saber se eu estou com algum problema dos rins. Qual é o primeiro sintoma que a gente pode passar para o pessoal de casa, né, que pode ser, né, não é que é, mas é bom ficar atento em relação aos rins? Os sintomas clássicos de disfunção renal, eles aparecem quando a doença renal já está um pouco avançada, que é geralmente aquele inchaço nas pernas, o descontrole da hipertensão arterial, a retenção de líquido, às vezes um mal-estar inespecífico, os nossos pacientes mais humildes chamam de agonia, não conseguem definir muito bem esse mal-estar, é bem inespecífico, eu estou com agonia. Agonia a gente conhece como um sintoma psicológico, uma falta de carinho, mas não, é esse mal-estar inespecífico que as pessoas mais simples chamam de agonia. Geralmente pode ser acúmulo de toxinas no sangue que causam essa disfunção, porque os rins são responsáveis por filtrar todo o sangue. E o acúmulo dessas toxinas por falta de função renal pode dar esse mal-estar geral chamado agonia. Lembrar que
Esses sintomas aparecem já em fases um pouco mais avançadas da doença renal. Por isso a investigação com exame de urina, a procura por um nefrologista ou por um clínico com especialidade em clínica médica faz toda a diferença para você prevenir que apareçam esses sintomas. Pessoal, vou fechar esse programa de hoje. Não sou médico, mas captando tudo que o nosso mestre acabou de me passar, compre um tênis top de linha, um melhor que tiver, num precinho bacana, e vá-se embora dar uma caminhada, vá cuidar da sua vida, porque quem sua tá jogando tudo para fora, não precisa de Ozempic, não precisa de nada, né, doutor? Exatamente isso. Coisa bacana. Eu quero, em nome, mais uma vez, de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda, dizer que foi um bate-papo muito bacana. Eu fico muito feliz quando eu recebo profissionais, né, que têm a autoridade de chegar para a gente, né, e falar exatamente da forma que você falou, bem simples, mas bem objetiva. E claro, como eu digo para todos, faça sempre daqui, dessa poltrona, a sua verdadeira tribuna e volte sempre. Fiquei muito agradecido e honrado de estar aqui, e o recado que a gente tem que dar para os nossos telespectadores é que vocês assumam o protagonismo do seu cuidado de saúde. Não delegue para o médico, para o nutricionista, para a Unesco. Assumam você o seu cuidado. Cuide-se. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Grupo Sicosa. Se você quer trocar seu carro, duas grandes opções o Grupo Sicosa oferta para você. De um lado, o Raval, líder absoluto de venda, né, das SUVs do Brasil. Ela tomou conta e vale a pena. E do outro lado, você tem a Hyundai com 5 anos de garantia e uma super avaliação no seu seminovo. Então, quer trocar de carro? Vai lá no Grupo Sicosa que você vai fazer coisa boa, tá certo? Como também a do Norte Renault, que veio para Alagoas e veio para fincar a bandeira e quer ser líder de venda do segmento dela, e conte sim com o apoio do nosso programa também. Então, quer trocar seu carro? Lembrando que a Duster está com 22 mil de bônus agora para o mês de março. Vale a pena, vai na do Norte Renault, tá certo? Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @programa Neto Alto, como também, Dr. Luiz, maior portal de comunicação. Todos os programas Neto Alto se fazem presente lá, portal Cada Minuto, ou então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado. Tá bom, gente? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes. Na direção técnica, meu amigo Marcial Rufino, lá do Cada Minuto, e Betânia Cristina, aqui do nosso programa. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, eu não tenho dúvida, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, tchau, valeu! Chega de passar sufoco por aí. Só aqui na do Norte você encontra a Oroch de 134.390 por apenas 119.990, com preço abaixo da nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 revisões inclusas. E também a Renault Duster, com tudo que precisa, taxas a partir de zero, bônus de até 22 mil na troca do seu seminovo, além de 3 revisões inclusas. Estamos na Avenida Fernandes Lima, número 3595. Quer o Renault? Vem para do Norte. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos.